Olá pessoal, nessa videoaula iremos tratar do assunto princípios contábeis. E para isso, contaremos com uma breve linha do tempo, com os principais documentos emitidos até hoje, para depois explicarmos cada princípio separadamente. Em 1976, a Lei 6.404 determinou que os agentes de mercado de capitais deveriam observar os princípios contábeis. 10 anos depois, a CVM, pela Deliberação 29, oficializou o uso de postulados, princípios e convenções. Já em 1993, a Resolução 750 do CFC dispôs sobre os princípios fundamentais da contabilidade. Em 2008, a Deliberação 539 da CVM aprovou o CPC da estrutura conceitual, formulando os pressupostos básicos e características qualitativas. Atualmente, está em vigor a Resolução 1282, que consolidou os dispositivos da Resolução 750, visando a convergência às normas internacionais. Ficaram consolidados então 6 princípios, sendo eles entidade, continuidade, oportunidade, além do registro pelo valor original, competência e prudência. O primeiro princípio que vamos estudar é o princípio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto de estudo e determina que a contabilidade precisa ter plena distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ou seja, o patrimônio dos sócios jamais pode se confundir com o patrimônio da empresa. Esta regra vale não somente para o patrimônio particular dos sócios, mas também para outras empresas que os sócios possam ter, ou seja, não se mistura a transação de uma empresa com as de outra, mesmo que ambas sejam do mesmo grupo empresarial. Vamos para um exemplo prático. Se um empresário registra sua conta telefônica pessoal como despesa na empresa, ele está ferindo o princípio da entidade, misturando a pessoa física com a pessoa jurídica. Princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a empresa sempre deverá ser avaliada na suposição de que nunca será extinta. Percebe-se a importância superior desse princípio quando se evidencia que a aplicação da continuidade é vital para a correta aplicação do princípio da competência, uma vez que a aplicação deste princípio se relaciona diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do resultado, e de constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado. Princípio da oportunidade. Neste princípio, as transações que afetam o patrimônio líquido devem ser reconhecidas no momento em que ocorrem, na sua totalidade, abrangendo todas as variações patrimoniais de maneira tempestiva e íntegra. Muito cuidado aqui para não se confundir com o princípio da competência, tendo em vista que levam à ideia comum de reconhecer as variações patrimoniais. A competência enfatiza o reconhecimento das transações que afetam somente o patrimônio líquido. Podemos citar como exemplo as provisões de férias e 13º, que são feitas mensalmente, mesmo sendo despesas futuras. Registro pelo valor original, conhecido também como custo histórico com base no valor. Este nos traz que os elementos patrimoniais, ativo e passivo, devem ser registrados pelos valores originais das transações, expresso em valor presente da moeda do país. Aos poucos, este princípio vem sendo substituído por outros critérios de avaliação, buscando atender o mercado cada vez mais dinâmico que lida com ativos avaliados pelo valor de mercado e não pelo custo de aquisição. Por exemplo, uma empresa compra um bem com desconto ou uma promoção e registra pelo preço de mercado. Isso não pode, o registro deverá ser pelo custo de aquisição. Agora vamos falar do princípio da competência. Este nos faz esquecer um pouco do usual regime de caixa. Ele é voltado para o registro contábil das movimentações de acordo com seu fato gerador, ou seja, quando há ocorrência do fato, e não seu pagamento ou recebimento. Por exemplo, se alugarmos uma casa, temos agora um fato gerador que nos trará uma despesa ao fim do período. Mesmo que no fim do período você não tenha pago tal despesa, ainda assim você deve contabilizar essa despesa à sua movimentação do período. Princípio da prudência. Este princípio está voltado para sermos prudentes e precavidos em nossos registros, evitando surpresas no futuro, e este tem uma forte ligação com o conservadorismo. Ele nos norteia para os lançamentos de receitas e despesas, ativos e passivos.
nos diz que, diante de um lançamento com dois possíveis valores válidos, devemos escolher para ativos e receitas de menor valor, para não superavaliar um ativo ou receita, que pode ter seu valor mais baixo, não apresentando a sua situação real. Quanto às despesas e passivo, nos diz que devemos utilizar a alternativa de maior valor para não ter perigo de apropriar um valor baixo, quando o mesmo poderá acarretar em uma dificuldade futura para a empresa, por ter feito uma estimativa menor que a correta. É possível concluir, então, que os princípios são a estrutura de que a disciplina se utiliza para chegar aos objetivos. Ou seja, os princípios fundamentais de contabilidade são os conceitos básicos que constituem o núcleo essencial que deve guiar a profissão para alcançar o seu objetivo, que é apresentar informação estruturada aos usuários.